Uma boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de julho de 2022, graças a Deus aqui novamente reunidos, não é verdade? A nossa página de abertura do dia de hoje diz o seguinte pra gente: tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca a tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. Graças a Deus, vamos convidar agora a nossa amiga, a nossa irmã Itamara, para fazer a nossa prece de abertura dos trabalhos do dia de hoje. Itamara, por favor. Vamos lá, meus irmãos. Vamos acalmar ainda mais nosso coração, voltar os nossos pensamentos, aliás, voltar não, continuar com os nossos pensamentos em Jesus, pensar nos nossos familiares, nos nossos governantes, no nosso cantinho que nos dá tanto aconchego, no planeta Terra. Que nesse momento, Senhor, possa cair dos céus uma chuva de bênçãos, trazendo a cada um de nós, encarnados e desencarnados, sabedoria, harmonia, determinação, fé, esperança, mas sobretudo muito amor em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Itamara. Você tem psicografia para hoje, não? Temos, vamos lá. Vamos lá. Ó, nem cobrei o boa tarde. Ah, não, gente, quero cobrar meu boa tarde. Boa tarde a todos. Agora sim, vamos lá. Graças a Deus. Graça e paz. Ucrânia, Covid, feminicídio, furtos e tantas outras situações que parecem ser ininterruptas. Tantas e tamanhas, uma atrás da outra, que por vezes esquecemos. Contudo, não devemos nos acostumar com elas. Precisamos dar o devido valor a cada dor que nossos olhos assistem. Porém, o valor no sentido de compaixão. Orar por nossos irmãos. Junto a estes fatos, caminhamos nós com nossas enfermidades, também físicas e espirituais. Porém, neste momento, devemos dar o devido valor para aquilo que está harmonioso. Agarremo-nos à gratidão. Agradeçamos agora mesmo o que de jeito nenhum gostaríamos de perder. E o que seria? Agradeçam agora a mãe, o filho, o emprego, o feijão, a cama que dormes, as pernas, seja o que for. Agradeçam e valorizem. Irmão Getúlio, graças a Deus. Obrigado, Itamara. Vamos agora para os nossos avisos. Nosso cantinho aí, ó, do Miguel Arcanjo, 62 anos de estudo e trabalho. Nossa programação de estudo, no dia de hoje, né? Dia 9 e também de terça-feira, dia 12 de julho. Estamos na reta final, hein, Tulinho? Hoje, sábado, nós tivemos aqui na evangelização Meimei com a tia Cândida, Marília e Juliana, com o tema Amizade, muito bom. Logo após a turminha da limpeza, agora no Giló, uma honra e um prazer, nosso amigo e irmão Antônio Carlos, falando sobre um mandamento maior, e depois conversando com Miguel, a fé raciocinada, com o Luiz Júnior e o nosso irmão Zé Inácio. Terça-feira, agora dia 12 de julho, 2h55, na prece conversando com o Miguel, Itamara e ele de novo, José Inácio. Que luxo, hein, rapaz? O tema, Aniceto, mensageiro segundo. Atenção, por favor, redobramos os cuidados especiais de proteção contra a Covid e gripe. Ajude-nos. E o nosso cantinho da saudade do dia de hoje vai para as nossas amigas Olívia, Heloísa, Amanda e Sônia Santos. A vocês, amigas queridas, o nosso carinho e a nossa gratidão. E agora vamos chamar nosso amigo, nosso irmão Antônio Carlos, para falar para nós sobre o mandamento maior. É uma honra. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Você, por favor,
para ficar no alcance do outro. Obrigado. Tá, me dizer, eu ouvi duas palavrazinhas muito bonitas: honra e amor, né, que foi dito aqui nos finais. A honra é sempre de todos nós que temos. A honra é de todos nós que temos sempre essa oportunidade de estarmos aqui doando-nos um pouco e, ao mesmo tempo, eu diria que atualizando os nossos conhecimentos, né? Trocando essas informações. E é uma honra, mais uma vez, estarmos aqui. E até quando eu falei no amor, né? Que a paz de Deus esteja conosco, que o amor dele esteja presente. E quando a gente fala em amor, a gente fica até arrepiado. O amor é tudo. O amor seria o princípio de tudo, né? Quando nós nos aprendermos literalmente a nos amarmos, o mundo será totalmente outro, embora saibamos que é só no mundo de regeneração que nós vamos ter esse momento tão maravilhoso na vida da gente. Mas devemos sempre seguirmos o caminho do amor, né? E o maior mandamento da lei de Deus, conforme vocês estão vendo aí, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 11, item de 1 a 4. Qual é o maior mandamento? E lá no Evangelho, se a gente for lá no Evangelho, vai estar aquilo ali. Os fariseus, tendo sabido que ele que é Jesus, né, que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar, né, e disse: mestre, qual é o maior mandamento da lei? O maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde. Aí com pesquisas, a gente chegou também a essas conclusões aí de que, os fariseus, para a gente ter uma ideia, porque ele fala em fariseus e saduceus, os fariseus eram muito religiosos, membros de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior e se dedicavam ao estudo e à observância da lei mosaica e às tradições. Por aí nós estamos lá em Moisés, só que o mandamento já se fala de Jesus. E é óbvio que a pergunta era uma provocação buscando desafiar Jesus. Mas, infelizmente, eles não sabiam nem um pouquinho que nós sabemos sobre Jesus. E como ele poderia... Aí a pergunta deles, a pergunta era como uma provocação buscando desafiar Jesus. Como Jesus poderia ter conhecimento das Escrituras tendo nascido em Nazaré, uma das cidades mais insignificantes da localidade em termos de conhecimentos religiosos para eles, porque eles eram sempre defensores da lei mosaica. Aí, nós que já sabemos um pouquinho, só que Jesus, né, que é o nosso mestre maior, embora não tenha saído, até brinquei com isso, muito longe de sua cidade, né, poderíamos continuar aí na letra da música, tinha uma enorme sensibilidade, perspicácia, e sendo conhecedor das leis de Deus, da maldade dos homens que nós temos no coração da gente. Moralidade, né? E percebeu a intenção maldosa da pergunta do doutor da lei e respondeu de forma taxativa, né? E aí Jesus responde a pergunta deles, né? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aí a gente também analisando, diante dessa afirmativa de Jesus, a gente pode entender que amar a Deus é amar de uma forma tríplice, conforme está ali. Ou seja, é manter a afeição de um mesmo sentimento. Por quê? Como definir? Acho que cada um de nós podemos acrescentar alguma coisa. Como é amar a Deus? Né? Uma das visões que eu pude perceber e pesquisar é que amar a Deus é respeitar a sua criação, é amar tudo que ele criou. E ali eu coloquei algumas coisas, como o ar que respiramos, a água em geral, o sol, o fogo, as montanhas, os minerais, as florestas,
os animais, é o reino animal, vegetal e mineral, né? Que foi a criação dele em primeiro lugar para depois chegar até nós. Então, o respeito é isso, e olha que isso daí, a gente está falando do mandamento lá da época de Jesus, e é só a gente voltar o que está acontecendo na Amazônia aí, o que está acontecendo no mundo, e a gente vai ver que o que está faltando a isso tudo aí é o respeito. O respeito, o amor e o respeito são as duas coisas que podem nos levar a consequências maiores. E, sendo Jesus quem é, ele não ficou satisfeito só com um, ele ainda diz: eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Isso está em São Mateus, capítulo 12, versículo 34 a 40. E no item 2 ele diz: fazei ao homem tudo querereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Também idem, né, o capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma forma que quereria que eles vos tratassem. Lucas, né, capítulo 6, versículo 3, 31. E quando a gente falou ali em amor tríplice, ele falou em amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, o amar ao próximo, né, da mesma forma que a gente diz lá que amar a Deus é respeitar aquilo que Ele criou, amar o próximo também é o quê? É respeitar o seu irmão, é reconhecer que o seu direito, que tudo nós sabemos falar, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, nós temos esse direito, temos até uma Constituição que nos apoia nesse direito, e a lei para a gente correr atrás. Mas esse direito da gente, ele termina onde? Onde começa o do outro, e que poucas pessoas dão valor a isso. Ela acaba atropelando, passando por cima do direito daquele, e bastasse ela respeitar, ou seja, estamos nós de novo no respeito. E com isso nós também podemos perceber os valores do nosso irmão, né? Tentar minimizar o seu sofrimento, ser solidário à sua dor, se revestir de amor puro e de sentimento de misericórdia uns para com os outros, e tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. Isso é fundamental. Esse é o egoísmo nosso que a gente acaba esquecendo. A gente não trata o nosso próximo, às vezes, com um jeitinho que nós gostaríamos de ser tratado, né? Principalmente, às vezes, no julgamento, até hoje em dia, discriminação, racismo e etc., que também está em voga, e por aí vai. E por terceiro, o que é amar-se? Com certeza é necessário que nos amemos para poder demonstrar esse sentimento ao outro. Isso é o primeiro passo. Se eu não me amar, se eu não me gostar, se eu, como é que eu posso colocar algum sentimento para fora? E ali, também a gente coloca ali, que tem o amor narcisista, né? Quer se ver diferente, não é esse o amor que nós estamos falando aqui, e nem o egocêntrico, né? Que é um comportamento voltado para si, é você só se ver, você só se enxerga, você não vê o outro, né? Mas se não guardarmos também, e isso é da gente, a importância da gente se amar, ela está também no sentimento de culpa. Meu Deus, isso aí dá até uma outra palestra. É esse sentimento de culpa que nos leva à depressão, que nos leva a sofrimento, que nos leva a gente ficar moado dentro de alguma coisa, que não nos deixa, às vezes, a gente nem tomar um passo maior na nossa vida. Infelizmente, é o quê? É o sentimento de culpa. Erramos e vamos continuar errando, porque essa é o motivo da nossa encarnação, que seria o amor. Mas, meu Deus do céu, como que eu vou parar? Como que eu vou deixar de errar se eu não conviver com aquilo que não é errado? Às vezes a gente vê assim, meu Deus, por que esse mundo está tão violento? Eu não preciso nem falar em nada, só vocês verem a notícia aí, a gente está se matando por todos os motivos, por nada a pessoa está se matando. Mas acho que um dos momentos da gente, ao invés de julgarmos essa atitude de quem está cometendo toda essa violência, é agradecer a oportunidade de nós não estarmos e perceber na violência do outro quantas melhoras nós já fizemos em nós mesmos. Somos capazes aqui de matar, de roubar, de magoar, de ferir.
É muito difícil, a gente já tem um discernimento que Deus possa fazer. É aquilo que nós, é certo que quando nós devemos orar, a gente deve orar para aquele nosso irmão que está praticando a violência, que está preso lá naquele presídio, cheio de maldade, cheio de dificuldades ali. Por quê? Porque esses irmãos são tão irmãos igual a gente. A gente só sabe julgar, a gente quer condenar. O primeiro momento que a gente quer é o quê? É sentença de morte, é prisão perpétua. E aí? Como é que essa pessoa modifica numa prisão perpétua ou tem uma morte como justiça para ela? E se ela ver que nós estamos fazendo diferente? E se ela tiver a oportunidade de vivenciar, que muitos irmãos nossos também levam aos presídios, as orações, né, de todas as seitas têm acesso aos presídios. Se aquela reforma deles não está sendo verdadeira, se eles estão mentindo, se eles estão nos enganando, isso aí é com ele ou com Deus. Mas as pessoas estão fazendo a parte delas, para mostrar que só o amor constrói. Só o amor pode mudar toda a violência. E esse sentimento de culpa a gente não deve carregá-lo. Errou, o que Jesus diz? Né? Vai e não peque mais. Jesus perdoa e diz, vai e não peque mais. E eu fiz uma coisa errada, que a gente sempre faz. Pô, nasci na década de 50. Então, se lá em 70 eu fiz alguma bobagem, eu estou com essa carga até agora. E como é que estaria eu nesse momento? Então, é acreditar sempre na melhora, acreditar sempre no amanhã. Errar, nós vamos errar. É cair e se levantar. Não pensa que só porque a gente é espírita, porque aquele é evangélico, porque aquele ele não erra. Meu Deus do céu, continua a manchete dos jornais aí, dos nossos irmãozinhos, o que é que eles estão fazendo, né, na própria educação, só para não ter o grau da dificuldade disso, né? Então é também aceitar nossas limitações, ficarmos felizes com as nossas conquistas, né? É o amor, é o perdão. Podemos também considerar que um dos vários motivos da nossa encarnação é aprender a amarmos uns aos outros, que eu já tinha falado, e isso aí é fundamental. O que interessa a minha reencarnação? Diz para mim, para eu angariar patrimônios, para eu juntar ter vários carros, várias casas, poder dizer, eu li um livro recentemente da biografia de Francisco de Assis. Francisco de Assis agradece a morte, ele agradece os animais que ele conviveu com ele agradece as montanhas, ele agradece todo o reino mineral e vegetal que ele teve contato, ele está agradecendo. Mas qual é a finalidade? E a gente, meu Deus do céu, se a gente pensar também no próprio Francisco, Francisco doou toda a riqueza dele, todos os bens, patrimônio dele, ele fez questão, até ele que diz, ele se casou com a pobreza, né? Se perguntasse a Francisco, tu é casado, eu sou. Como é que é o nome da sua esposa? É a pobreza. E ele divulgou muito a pobreza, né? Mas ainda temos exemplo que diz que é pior ser rico do que ser pobre. Porque ser pobre é sofrer. Ser pobre é ter que se resignar. Ser pobre é ter que passar por aquilo ali e superar. E o rico? Pô, não é só sentar, comer lagosta e tomar uísque? Pegar jet ski, avião, ter tudo, isso daí não é fácil, não é maravilhoso? Agora, e quando desencarnar? O que acontece? Ele vai sofrer lá do outro lado, porque ele não tem nada disso que ele tinha aqui. Agora o pobre, sou obrigado a lembrar vocês de Lázaro. Não preciso dizer mais nada, né? Lázaro, quando chegou do outro lado, ele pôde ver a grande diferença. Como eu estou falando do item de 1 a 4, esses dois itens, né, foi o segundo, e o terceiro ali, quando ele fala do reino que o reino dos céus, ele quis trazer para a gente uma lição, é uma historiazinha que a gente tem que contar, que ele quis comparar o reino dos céus, que um fazendeiro, não, um senhor, ele quis que os servidores dele prestassem conta a eles, para ver se ele tinha, da dívida que ele tinha com ele. E ele tinha, e com isso ele reuniu esse pessoal que praticamente estava devendo ele, e ele chamou um desses servos que estava devendo e falou: olha, você me deve 10.000 talentos. E como se fosse, como é que você vai me pagar? O servo, conforme eu disse aqui, se ele estava mentindo ou não, ele se jogou, se ajoelhou perante o seu senhor e falou: eu não tenho condições de pagá-lo, tenha paciência comigo, tenha isso, tenha aquilo. E o senhor
mediante aquele sentimento, aquela atitude dele, o que o Senhor faz? Perdoa ele. Isso perdoa, mas antes até ele mesmo disse para o servidor, para o servo, que era para ele vender a esposa dele, vender os filhos, vender todos os bens para poder pagá-lo. Foi aí que o servo se submete ali, né, se humilha para poder não chegar a esse momento tão extremo da vida dele. E ele suplica, né, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu restituirei o total. Então o Senhor desse servo, tocado de compaixão, deixou ir e remiu a dívida, ou seja, perdoou todas a dívida. Porém, esse mesmo servo que saiu dali satisfeito, que não estava devendo mais nada, que foi perdoado, assim que ele chega na rua, ele encontra uma outra pessoa que essa pessoa tem um débito com ele, mas não está se falando mais em 10 mil talentos, isso são só 100, é como se fosse 10 mil reais e o outro 100 reais. Mas ele não quer nem saber, ele pulou na garganta do cara e disse, paga-me, paga o que deves. E o cara fez igual, ele fez, se ajoelhou, pediu a ele perdão, dizendo que era para ele ter paciência, que ele iria restituir tudo que ele estava devendo. Mas o que a pessoa fez? Deixou ele ir para a prisão, deixou ele sofrer, e isso aí, por que ele fez isso? Vamos dizer, por um ato de egoísmo. Por que ele foi perdoado e ele não pôde perdoar? O que foi isso? Ganância, né? Mas os outros servidores, né, que estavam acompanhando toda a situação, eles foram lá e falaram para o Senhor o que eles viram, o que estava acontecendo. E aí, depois do Senhor ouvir toda a narrativa do que o servo fez, ele voltou atrás na sua decisão e mandou prendê-lo e disse que ele só seria liberto depois que ele pagasse. E aí, não teve jeito, não teve como ele poder inventar palavras ali ou momentos para poder ser perdoado. Por quê? Por uma atitude egoísta, por um perdão que ele não deu. E Jesus diz que é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração aos seus irmãos as faltas que lhe tiverem cometido. E olha outra coisa, nós falamos em amor, nós falamos em respeito, mas e o perdão? E aquela mágoa que a gente traz? Ah, fulano me fez aquilo, e quando não, a pessoa diz assim, ah, eu não quero vingança, eu quero o quê? Justiça. Mas qual é a justiça? A justiça é fazer com ele a mesma coisa que foi feito comigo? A justiça é ver ele preso? Ou a justiça é eu perdoá-lo dentro de mim pela lei de Deus? A gente não está nem falando na lei dos homens, na lei de Deus. Perdoa. Agora, quanto à lei dos homens, eu vou dar uma de Pilatos, vou lavar as minhas mãos. Porque nós temos que respeitar o quê? A lei de Deus e a lei dos homens. Aí o desfecho diz que amar o próximo como a si mesmo é fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria do semelhante mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência, de devotamento, do que se não temos para com eles? Olha outra coisa. Como é que eu vou exigir que você me dê amor, que você me compreenda, que você me ajude, que você me entenda? Mas se eu não entendo a você e nem o meu próximo, é mais um momento de egoístico da gente, né? E a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo quando os homens a tomarem por normas de suas condutas e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódio, nem disenções, mas união, concórdia, benevolência, multa e o amor, aonde se resume tudo, né? Então, isso é que eu já tinha falado lá na frente. Nós temos sempre que nos colocarmos abertos
ao amor. Sempre pensando naquilo que nós estamos sentindo e estamos passando. Não queira entrar no mérito porque se você não está sendo amado da mesma forma, se o outro não está sendo recíproco. Nós temos passagem no Evangelho que a gente diz que tem uns montes. Quando fizeres um festim, chama aquele que não tem condições de fazer o outro. Porque se eu falar para o Itamar, pô, fulano, eu vou fazer um churrasco lá na minha casa, sabendo que ele vai fazer na dele e vai me chamar, não é isso. E nós fizemos isso, nós vimos isso na parábola do festim, que quem foi lá no festim? Foi os mendigos da esquina. E como é que eles vão me chamar para isso? Né? Então, com isso a gente diz, não há, você não pode pensar, fazer o bem esperando o retorno. Faça a tua parte. E se possível, sem julgar, sem julgamento. Eu confesso que às vezes quando a gente quer fazer uma doação, diante de tantas necessidades e calamidades que nós estamos acontecendo aí, a primeira coisa que vem na mente é assim: será que aquele arroz com feijão que eu estou mandando está indo mesmo para o pobre? Ou está indo lá para a despensa daquele que está ali manipulando aqui, ó? O dinheiro que eu estou botando naquela conta para comprar o feijão e o arroz do Miguel, o pessoal lá do Miguel está comprando mesmo, está botando esse dinheiro aí? Aí eu estou julgando. E aí perdendo a oportunidade de ajudar o teu próximo no momento mais difícil dele. Faça a tua doação. Essa é a tua parte. É esse o teu amor ao próximo. Agora, o que vai acontecer depois que sair do teu bolso ou do supermercado que você fez e entregou? Amigo, isso aí é com Deus e com aquele. Por quê? Porque quando nós desencarnarmos, o balancete lá de ativo e passivo, a demonstração do resultado, é sobre os teus atos. Ninguém vai perguntar qual foi o ato do meu vizinho ali na minha leitura dos meus créditos e débitos. Então, vamos sempre procurar fazer a nossa parte da melhor forma possível, né? E eu diria, um minutinho, né? Quando eu vi esse livro de Francisco de Assis, eu fiquei assim, meu Deus, um dos maiores exemplos que nós tivemos na Terra foi Jesus. Para nós encarnados, nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos fez agora 50 anos, né? 20 anos, Chico. O maior exemplo de vida é Chico, né? Mas, quando você lê Francisco, a vida de Francisco, você fica assim, ó. Porque por mais que a gente conheceu toda a mediunidade de Chico, cara, Francisco conversava com Deus. Sabe o que é você entrar em oração e Deus falar: Francisco, eu estou aqui, o que desejas de mim? Meu Deus do céu, só para virando luz. Agora, tu pensa em Chico, tu pensa em Madre Teresa de Calcutá, você pensa em Francisco de Assis e outros, e Jesus ainda está distante deles. Imagine nós, diante desses que estão passando aqui pelo nosso planeta, que possamos um dia exemplificarmos também nas atitudes deles. Obrigado, meu velho. Antônio Carlos de Jesus.